poderia surgir se ela fosse figurativa, né? E eles não percebiam que, por exemplo, a arte, ela, ao trabalhar com elementos como nós vimos, ponto, linha, cor, texturas, manchas, o que fosse, isso terminaria incidindo no âmbito dos objetos. Portanto, também nada tinha de alienado. A perspectiva pragmática estava dada. Por exemplo, entre o pessoal da Bauhaus, entre o pessoal dos neoplásticos holandeses e os construtivistas soviéticos, né? Eles iam fazer os objetos que estavam no mundo, portanto, eles iam interferir no mundo. E os objetos, ainda que fossem muito baratos, porque produzidos pela indústria, teriam uma qualidade estética inequívoca, e isso seria fundamental, porque alimentaria o imaginário, porque daria experiências ricas no âmbito do nosso cotidiano, com esses objetos de boa qualidade, né? Essa é uma discussão que, de certa modo, atravessa o século. Aqui no Brasil nós tivemos esse debate. Ontem estava passando na televisão aquele curta-metragem, Uma Noite em 1967, acho que é isso, não? Mas era sobre festival, né? E aí eu lembrei desses festivais. E teve um festival muito conhecido, um desses festivais internacionais da canção, em que houve uma polarização entre Caetano Veloso, que introduziu a guitarra elétrica dentro da música popular brasileira, e isso era considerado um anátema, que não se podia fazer isso. E do outro lado, o Geraldo Vandré cantando uma música que foi muito famosa, que era caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, tá? Braços dados ou não. De um lado era Vandré cantando um verdadeiro hino da esquerda brasileira, naquela altura, e era um hino com rimas em ditongo crescente. Fazer rima com não é de amargar. Realmente é uma coisa muito triste, em termos poéticos, né? E do outro lado, Caetano Veloso falando que era proibido proibir. E eles foram vaiados, que foi uma desgraça, porque a juventude que estava lá queria uma mensagem direta, caminhando e cantando, enquanto o Caetano Veloso estava dizendo que era proibido proibir, o que era uma discussão que estava colocada pelo maio de 68. Os estudantes franceses, entre outras palavras de ordem, brandiam isso. Então você via de novo a discussão entre aqueles que faziam essa oposição entre forma e conteúdo, não é? Mayakovsky, que foi um dos líderes, dos estetas, um extraordinário poeta, mas que de algum modo também foi líder dessa visão da arte que vê no apuro formal o grande avanço artístico, dizia que não existe conteúdo revolucionário sem forma revolucionária, né? Se você utiliza uma forma que já está para lá de consabida, gasta, muito utilizada, ela termina não modificando em nada. O conteúdo pode ser o conteúdo mais incandescente, mas se a forma for padrão, fechada, ela não terá condições de alterar nada, né? E portanto, Mayakovsky dizia, mudar, você alterar o modo como se pensa, a forma como se pensa, isso que é crucial. O pensamento mudaria a partir disso, né? Então, Caetano, com o cabelo comprido, a guitarra elétrica, e especialmente, muito mais um tempo depois, ele se fantasia de Carmen Miranda, né? Portanto, era algo travestido. Isso era muito radical para a sensibilidade brasileira, especialmente para a sensibilidade que estava naquele momento sendo cuidada, administrada pelos militares. Quando os militares se põem a ficar administrando a nossa sensibilidade, realmente não vai dar coisa boa, né? Então esse debate, ele sempre, de volta e meia, ele aparece. É incrível como essas questões não são superadas, né? As pessoas ainda encontram personagens, atores na rua, que estão encenando determinadas novelas e batem no sujeito porque ele está fazendo um vilão dentro da novela. Enfim, não existe muito refinamento, né? Não se percebe. Eu lembro que quando na Bienal de 2010, eu e o Moacir dos Anjos mostramos o Gil Vicente, que fez uma série de desenhos em tamanho real, matando presidentes e personalidades políticas, né?
Lula, Fernando Henrique, quem quisesse, rainha da Inglaterra. Aí o presidente da Associação de Advogados, da Ordem dos Advogados, Associação São Paulo, cujo nome também se me espancou da memória, ele dizia que devia ser proibido isso, porque isso é uma incitação à violência. Aí eu argumentei na altura que deveria também ser censurado Édipo Rei, né? E as tragédias gregas por incitação à violência também. Édipo Rei, mas não fosse porque o sujeito mata o pai e transa com a mãe, quer dizer, ali é forte a situação. Então, esse tipo de idiotice mostra que a coisa não foi resolvida, não é resolvida, esses problemas surgem, né? Eles são recorrentes. Eu coloquei. Obrigado. Bom, aí, os analistas, mas há um outro debate, né? Porque ao mesmo tempo que existem esses artistas que estão preocupados com a inserção social do trabalho, realocando o lugar do artista, inclusive dentro da sociedade, o lugar da arte, qual era o papel da arte, pensando que agora ela vai entrar, vai olhar a máquina com outra perspectiva, sob outro ângulo, vai entrar no mundo dos objetos. Mas, aí, dentro dos artistas, existem uma grande frente de artistas que vão dizer que em absoluto, que é um equívoco, que a arte não devia se prestar isso em absoluto. Que a arte é um lugar do sonho, um lugar do devaneio, um lugar do desvio, porque ela não deveria ceder, eles são intransigentes nisso, né? Nada ao pragmatismo, ao utilitarismo, não é? Porque este é um grande problema deste mundo, essa visão muito pragmática. Deveria haver um lugar que serve justamente para a libertação, para a liberação dos sentidos, e liberação também do próprio significado, sentidos sob esse ponto de vista, né? Que não fosse subserviente, a arte não deveria fazer isso. Eu até comentei uma frase, fazendo essa defesa desse tipo de ponto de vista, do Milor Fernandes, quando ele diz que jogar xadrez é bom porque desenvolve a sua capacidade de jogar xadrez, né? Quer dizer, esse tipo então de prática que em princípio não serve a nada, mas é uma libertação do espírito e é também um ato de devaneio, ele é uma espécie de promenade intelectual, um grande passeio que você realiza, não é? E mentalmente, e que isso é um fator de arejamento, né? É um fator de oxigenação, e que nós precisamos disso. Precisamos sair das prisões, das amarras do cotidiano, né? Das chatices todas. Então é preciso que você tenha essa compensação. Que é algo atávico, sempre se precisou disso, né? É por isso que se consome drogas, é por isso que se bebe, basicamente, né? A bebida desde sempre, as drogas desde sempre. Quando o Baudelaire escreve os paraísos artificiais, do que ele está falando? Do que são paraísos artificiais? Tá? Então, é preciso tentar entender por que temos essa necessidade. Tá? Que é uma necessidade de compensação, de viver numa realidade paralela, num outro mundo. Há uma necessidade de extravasamento. Isso é muito interessante. Né? O dadaísmo ele vai surgir no meio da Primeira Guerra, ele não surge depois, ele surge na Suíça, surge em Zurique. É um grupo de artistas que estão refugiados numa nação intensamente neutra, que não existe neutralidade, né? Mas ela está lá e tem figuras as mais variadas, entre elas Lenin, por exemplo, está lá. E é de lá que ele vai elaborar a Revolução, de lá que ele sai e vai desembarcar mais adiante na estação Finlândia, e aí ele leva a Guerra Civil. E ao mesmo tempo você tem artistas, esses artistas estão vivendo um grande desencantamento. Isso os intelectuais, eles estão vivendo um grande desencantamento. Então o dadaísmo ele não é positivo, ele é negativo, efetivamente.
Ele não está propondo nada no primeiro momento, né? Ele não quer ser um grupo, não tem uma organização, é um bando de gente que está fazendo coisas, e eles são iconoclastas, verdadeiramente iconoclastas. Eles derrubam, eles contrariam, eles se opõem a tudo aquilo que estava estabelecido. Então, eles querem chocar, gostam de chocar, fazem isso por esporte, vão agredir isso das mais variadas maneiras, né? O que não quer dizer que mesmo nessa agressão termine construindo alguma coisa, seja construtiva, né? Vá derivar, o que é quase uma contradição. Mas eles não escrevem manifestos, quando eles escrevem eles chamam de anti-manifesto, fazem anti-obra de arte e ficam brincando com diversas coisas. Isso ao longo, né, depois dos primeiros anos, né, quando inclusive a guerra acaba. Mas é compreensível que você fique desanimado, atordoado, né, no meio de uma Europa pegando fogo depois de tanta aposta, e mais, depois de tanta crença, não só aposta na racionalidade, aposta no progresso, e crença de que havíamos atingido um estatuto, um aperfeiçoamento, que o caminho para o desenvolvimento era inelutável, irreversível. E aí, quando se vê aquela desgraça completa, aquela tragédia, né? Aquela guerra horrível sobre todos os anos, que nunca se matou tanto e tão rapidamente, e tão cegamente, porque havia ainda lá uma certa leitura de heroísmo que estava vinculado à guerra, né? Você se confrontar com o seu inimigo. Guerra de trincheira não tem inimigo, você não está vendo quem são as pessoas. Foi de uma bestialidade total. Então, o que há é uma amargura, aonde desencanta o dadaísmo, né? E agora, esse gesto iconoclasta e essa amargura, ele vai sendo metamorfoseado, ele vai se irradiando, vai se espalhando, vai contaminando, a guerra acaba, esses artistas eles vão se espalhar pela Europa, vão cruzar o Atlântico, e ele vai fincar raízes, o mesmo gesto que é o da ironia, muito aguda, muito radical, e por exemplo, na América do Norte ele vai ganhar outro sentido, né? Porque lá não tem amargura, do mesmo modo, que é uma nação afluente, que ganhou muito na Primeira Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos. Então lá, aquilo que era muito cáustico na Europa, nos Estados Unidos fica alguma coisa muito mais leve, muito mais mordaz, irônica. E a figura proeminente é o Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, porque ele emigra para os Estados Unidos, né? Então eu vou primeiro mostrar alguns objetos, a gente vai mostrar um objeto, aí vou dar uma nota biográfica e entro no Marcel Duchamp, que é uma figura referencial, né, dentro desse processo. Muito embora ele seja o artista que fixou-se nos Estados Unidos e tem uma história muito singular, mas é indubitavelmente o maior artista que surgiu dentro desta vertente negativa, né? Dentro do dadaísmo, né? A ponto de, se havia um líder na primeira metade do século, e esse líder era o Picasso, o grande artista da primeira metade do século, na segunda metade do século, quem dá as cartas é Marcel Duchamp, né? Tem uma biografia muito interessante e ele truncada, porque ele, a rigor, ficou quase anônimo, fugia do sucesso e da fama, exatamente o oposto do Picasso, o reverso do Picasso. Talvez, embora Picasso não tenha sido o sujeito que mais vigorosamente perseguiu a fama, porque perto dele, ou perto do Dalí, Picasso era uma pessoa até calma, nesse sentido. O Salvador Dalí não mereceu o epíteto dado pelo Breton de ave da dólar, um anagrama feito com o nome dele, Salvador Dalí, ave da dólar, porque de fato esse queria a fama, queria o dinheiro, queria a riqueza. Mas aqui um trabalho importante, já é um trabalho de 36, portanto é um trabalho posterior, e esse trabalho você vai encontrá-los em livros dedicados tanto ao dadaísmo quanto ao surrealismo. O surrealismo, ele vem depois do dadaísmo. O dadaísmo começa em meados da década de 10. O surrealismo, a rigor, começa pela literatura no final dos anos 10.
né, encabeçado pelo Alfredo Peton. E ele era escritor psiquiatra, né, e escreve textos junto com o Felipe Suppot, e aí ele vai puxando para as artes plásticas, né, e aí vai se percebendo que ele vai aglutinando e vai transformando isso num movimento, né, e vai dando um sentido àquilo. E posteriormente ele mesmo seria questionado por outras vertentes que são muito poderosas, como por exemplo aquela que é capitaneada pelo Georges Bataille. Bataille é um outro escritor, é um homem que vem das bibliotecas parisienses, e ele vai ser um grande intelectual e que vai se confrontar, vai se opor à corrente bretoniana, né? E agora também, o interessante é que o surrealismo depois vai perceber que havia muita gente que era surrealista antes mesmo do surrealismo existir, né? Então, havia surrealistas avant la lettre, surrealismos que eram anteriores, né? Numa discussão que é muito interessante, que eu já vou entrar. Mas eu quis colocar esse objeto logo de saída para o objeto chamado objeto, primeiro para mostrar o que eles são capazes, né? No sentido que aí você tem a apropriação, porque aí você tem um processo que é um processo de deslocamento. A ideia de apropriação ela é muito importante, né? Porque o trabalho artístico era muito vinculado com a ideia de criação. O artista é um sujeito que cria. E o termo criação, o verbo criar, é um verbo para lá de arrogante, né? Porque isso é coisa de Deus. Demiurgos criam, né? Os artistas não criam, a rigor. Os artistas, especialmente os artistas românticos, eles roubavam o jogo, por assim dizer. Eles faziam de conta que o trabalho dele era uma coisa incompreensível para nós, que somos os comuns, que somos os mortais, certo? O trabalho deles era um trabalho de outra ordem, de outra extração, e com o qual nós não teríamos conexão por insuficiência intelectual, de talento e tudo mais. Então, era um fruto de gênio, e gênio é ponto fora da curva, não é? Gênio não é o que não pertence a esse meio, né? Agora, por outro lado, eles têm escola, eles tinham academia, eles estudavam, então, absolutamente não é verdade. A ideia de criação que está muito arraigada dentro de nós. Nós temos cursos que prometem criatividade, tem pessoas que exigem de outras que elas sejam criativas. Criativo virou um adjetivo muito utilizado para falar de alguma coisa que absolutamente não pertence a esse mundo, né? Então, quando você fala, por exemplo, em produção artística, você está usando um vocábulo que é materialista, ele não tem a ver com criação. Ele tem a ver com o trabalho que é tangível, que é intelectual, que tem a ver também, não apenas intelectual, mas teórico-prático. Você lida com o material, pensa o material, trabalha com esse material, discute o que esse material pode dar, e tudo isso é um labor que pode ser muito profundo e do qual você vai absorvendo determinados conhecimentos, certo? Então, uma primeira lógica aí muito interessante, que é proposta, que está aqui nesse trabalho da Amélia Oppenheim, que é uma artista norte-americana, e eu a coloquei, inclusive, também porque é uma mulher. E as mulheres, com o surrealismo, curiosamente, surgem grandes mulheres artistas. A nossa Tarsila do Amaral, toda a primeira fase dela, especialmente, não tanto como o Brasil, mas a antropofagia é eminentemente surrealista aqui. Tem um aroma surreal muito forte. Como também a Frida Kahlo, enfim, você tem isso. A Maria Martins, que é extraordinária, também ela é uma artista surrealista, e aqui a Amélia Oppenheim. Então ela pega esse objeto, que é um objeto com o qual todos nós temos muito conhecimento, que é uma xícara, um pires, e uma xícarinha de café, e uma colherinha, e ela coloca pelos, tá? Então ela cria um drama aí num objeto que é trivial, né? Um objeto que é prosaico. Então, não só ela se apodera de um determinado objeto, como ela altera esse objeto, né?
e ela cria pelo, né? Esse objeto, então coloca o objeto que é em princípio inanimado, tá? E ela joga para uma região orgânica, coloca como se fosse um corpo, anima-o, né? Ele fica um bichinho. Tá? E é claro que você, mas gente, não pode conviver com a ideia de um pelo no pilho, uma xícara. Você vê uma coisa dessa, é o suficiente. Se isso acontece mesmo depois de uma lauta refeição, você não paga a conta. Se vier uma xicrinha, né, com um pelo, e aí tudo isso peludo, e aí você imagina, claro, colocando isso na boca, é repulsivo por conta disso, porque é muito familiar, você entende logo, ele é rápido, né, e ele é muito chocante, porque ele contrasta violentamente com a pureza, com a promessa de pureza de uma xícara de porcelana, né? Que aquilo é uma promessa de asepsia, aquilo ela vende para você a ideia de uma limpeza, né? De alguma coisa lacrada, vedada, que não tem poros, não tem vida interior, não tem nada que te assombre, né? É isso quando você olha para uma xicrinha, né? E sobretudo se ela é branquinha, bonita, polida, e tem as bordas gordas e reluzentes, e você até passa a sua língua deslizando antes de tomar um café preto sobre o branco, isso é muito bonito, né? E você se esquece das bocas que antecederam a sua própria. Mas aí quando você toma, quando você olha para isso, isso já é bastante esquisito. Então o que você tem aqui nessa jogada é um processo gramatical, é um deslocamento, é uma questão da sintaxe, basicamente. Primeiro porque leva para o campo da arte um objeto que não pertence à arte. E segundo porque eu altero deste modo, né? Então, é uma apropriação, e a apropriação ela é diferente, completamente diferente, de um objeto criado. Um objeto criado é alguma coisa que não existia e passou a existir. Enquanto que a apropriação ela é mais próxima daquilo que a gente faz, né? A gente fica se apropriando. Transforma, dá lá a sua modificada, né? Cria ali uma determinada solução, coloca um temperinho, muda alguma coisa. Mas, basicamente, você sempre trabalha em cima do trabalho dos outros, né? Você se alimenta disso, isso serve para você de inspiração. Então, eu vou chegar numa vista mais, só para lembrar vocês, vanguardas positivas ou construtivas e vanguardas negativas, surrealismo e dadaísmo. Dadaísmo e subversão, a morte da arte do artista. Ele é antiestético e antiartístico. Morte da arte porque a arte morreu, porque o homem está à beira da morte. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, está o mundo, pelo menos o mundo ocidental, né, que tinha o seu centro na Europa, e ali todas as figuras basilares, toda a produção que era referencial, né, ao menos para aqueles que estavam coligados a isso, relacionados, como por exemplo aqui na América do Sul, né, aí isso vem, se esboroa, né? O mundo então se desfaz. Você tem essa desgraceira, que vem sob diversos ângulos, né? Quando o T.S. Eliot escreve Hollow Men, os homens ocos, os homens vazios, né? Nós somos os homens ocos, somos encostados no mundo, são feitos de palha. Quando isso vai ao longo do século, né? Quando o Joseph Conrad escreve O Coração das Trevas, e no Coração das Trevas, cujo um excerto do texto é justamente a epígrafe do Wasteland, do T.S. Eliot, que eu acabei de citar, né? E quando o Francis Ford Coppola vai fazer o filme Apocalipse Sinal, que é baseado no Coração das Trevas, ele coloca o Marlon Brando declamando justamente T.S. Eliot, entre outras coisas, né? E é a história de como vários livros do Joseph Conrad, de um homem da alta academia militar, e que abandona a civilização, entra pelo rio adentro e sobe, vai para a cabeceira do rio, que é uma ideia de origem, né? E aí escraviza, e cria ali dentro da selva bruta uma situação horrenda, e aí mandam uma pessoa, vai lá um enviado para matá-lo, né? É uma situação, matar o Mr. Kurtz, né? Então, de fato, não há possibilidade de ser otimista para quem está no meio da Primeira Guerra Mundial.
não acredita mais naquilo, não acredita nos valores propalados pela arte, né? E não acreditam, inclusive, no papel sanativo da arte. Tá? Essa ideia de que se nós formarmos as pessoas, e também essa é uma outra lição, né? Seria importante a gente pesar isso. Quer dizer, em princípio, não há de fato segurança nenhuma que estejamos salvos, né? E não será a alta cultura, a erudição, que vai fazer com que haja menos canalhas, né, e menos violência. Tá? Vários rapazes foram educados em finas escolas e, no entanto, perpetraram atrocidades, né, de toda sorte. Não dá para escapar disso. Então, a ideia da morte da arte, por extensão do artista, porque é tautológico, porque artista é quem faz arte, a arte é uma coisa feita por artista. Né? Portanto, se morre um, morre o outro. Então, não tem essa figura que é diferenciada, não tem essa figura que é antena da raça, não tem essa figura que pensa além dos próprios, né? E hoje em dia a gente vê isso. Eu olhei lá quando apareceu no jornal aquele rapaz lá no Leblon, Leme, sei lá onde, Leblon Galo, injuriando o Chico Buarque de Holanda. Tá? Eu falei, puxa, né? Não existe mais, de fato, nenhum respeito. É uma coisa muito constrangedora. O cara é uma figura fundamental da nossa cultura. Tá? Eu continuo achando isso. E, no entanto, você vê que não precisou passar uma geração para ele simplesmente ser injuriado, como se o trabalho dele fosse relevante, e mais, como se ele estivesse a serviço do governo, enfim, se beneficiando do governo. Achar isso de um cantor, né, um caso como Chico Buarque de Holanda, realmente eu acho muito complicado. Né? Acho uma injustiça profunda, mas não é possível, está tudo embaralhado, está tudo difuso. Né? E é antiestético, porque é antiartístico, enfim, não acredito mais nesses valores, também não acredito na beleza, entendendo aí como sendo o estético, naquela altura, era associado a essa ideia de beleza, de harmonia, de simetria, de equilíbrio, e isso não está valendo mais, não estão interessados nisso. Né? E o dadaísmo ele é fundamental para nós, porque existe essa raiz aqui. Né? O dadaísmo, ele vai, isso aqui é anos 10, 20, e nos anos 50 ele vai virar novo dadaísmo nos Estados Unidos. E esse RR e JJ é Robert Rauschenberg e Jasper Johns. São duas figuras fundamentais que olham para o dadaísmo nos anos 50 e olham para o dadaísmo porque eles estão morando na mesma cidade onde mora o Marcel Duchamp, que era um artista praticamente desconhecido, mas era um artista fabuloso e que fez uma não obra, por assim dizer. Ele fez uma obra muito lacônica, muito concisa, muito despojada, né? Que não tinha mercado para ela, fez à margem de tudo isso, e era uma obra poderosíssima, com grandes perspectivas, das quais se abriram grandes perspectivas. E o dadaísmo ele vai estar na frente aqui, o que eu estou chamando de arte pobre. Arte pobre é uma nomenclatura que foi criada por um crítico italiano chamado Germano Celler, em meados dos anos 60. Aí ele escreve um livro chamado Arte Povera, aonde ele vai designar uma série de artistas, italianos e não italianos, pelo mundo afora. Aí tem, sei lá, Richard Serra, Eva Hesse, Denis Oppenheim, Joseph Beuys, além de vários italianos, como Giuseppe Pennoni, Giovanni Anselmo, Mário Mestre, que usam materiais que são efêmeros, materiais orgânicos, materiais perecíveis, materiais, por outro lado, que nada tem a ver com a arte não utilizava isso, no âmbito da escultura especialmente, porque o grande desenvolvimento da arte não se dá mais no âmbito da pintura, vai se dar nos vários materiais. Tá? Vai acontecer, isso nós veremos no segundo segmento desse curso. Aí você tem as instalações. Os materiais são utilizados também por conta dos seus conteúdos, simbolicamente. O mel é utilizado porque também é um antibiótico. Tá? Você usa o feltro, o feno, pelo
feltro, por exemplo, pela sua capacidade de reter calor, como uma lã, por exemplo. Né? Recusam o trabalho. Né? Recusam o trabalho não porque ele estivesse mal pintado, não estava mal pintado. Não é um problema, você vê a pintura, ela tem muita qualidade pictórica. O problema é que ela não era cubista, no sentido pleno, ou no sentido daqueles que defendiam o cubismo, entendiam que era uma coisa cubista. Primeiro porque você vê a figura se deslocando. Né? É um tal do nu que está descendo a escada, e aí ele está se deslocando como se fosse uma pintura futurista. E a diferença do cubismo para o futurismo é que o futurismo faz uma análise do movimento. O futurismo ele vai e faz de fato a figura se deslocando no espaço. Essa é uma intenção que eles têm para a representação do movimento. O cubismo não faz isso, ele muda o ponto de vista. A figura mesmo estava imóvel. Ele dá mobilidade pela fusão de pontos de vista, pela alteração dos pontos de vista. Então havia esse embate entre cubistas e futuristas. Então vocês veem como essas discussões são verdadeiras filigranas. Eles vão destoar, vão discrepar e vão encrencar com detalhes. Né? Quer dizer, os nossos olhos são detalhes, para eles não. Você está representando o movimento literalmente, portanto isso é um atraso, isso é uma burrice, então não pode ser isso. Então os cubistas negam essa pintura por conta disso. E, bom, os próprios futuristas também não gostavam da pintura. Por quê? Porque era um nu. E nu era um tema clássico, os futuristas eram contra esses gêneros pictóricos clássicos. Tá? Então ele consegue desagradar todo mundo, basicamente. Ninguém o atura por conta disso. E aí ele fica furioso, ele acha os caras muito burros. Tem alguma coisa aqui que não dá para mostrar para vocês, mas vocês conseguem ver isso aqui? Tem uma série de linhas que são tracejadas. E essas linhas tracejadas, elas são semelhantes a desenhos mecânicos, onde você vê representação do movimento através de linhas tracejadas também. Ou quando o volume se desloca, o plano se desloca no espaço. Aí você olha de novo para a figura e vai ver que esse tal desse nu, que ele está chamando de nu, é quase que um robô, que são feitos de placas mecânicas, né, que estão humanizadas. Essa ideia do ser que é fabricado pelo homem é uma discussão que começa no século XIX com muita força. E a ideia de que todos os objetos, eles são correspondentes a nós, mas não fosse por uma questão ergonômica, mas também porque eles são produzidos para nos satisfazer. Então essa ideia do robô vem de lá. Vocês lembram que na década de 20, quando o Fritz Lang fará o Metrópole, ele tem um robô. Essa ideia que já está no Frankenstein, por exemplo, não é? Da criatura, que somos nós, arvorando, criador, criando seres. Né? Então essa coisa desse ser mecânico, que possibilitado pela revolução tecnológica, pela essa indústria que vai cada vez sendo mais aperfeiçoada. Então são os mecanismos, né? E aí tem os automóveis, motores a explosão. Então começa a haver uma série de leituras que o Marcel Duchamp adorava, que são leituras muito perversas, no sentido de pervertidas, do que é um maquinário. Né? Vários de vocês conhecem essa terminologia porque ela é mais antiga, mas antigamente usava-se como referência à cópula trocar óleo. É certo? Trocar óleo é assim. Então, veja, uma pessoa que é fixada em certos temas, vê um pistão funcionando, entra em êxtase, certo? Porque aquilo é uma cópula feita em altíssima velocidade, né? E aí, quando você vai numa indústria mecânica, no mecânico, o cara fala assim, não, está dando muita frição e aí está corroendo, é preciso colocar óleo, azeitar. Isso é pura sacanagem. Última análise, né? Fica sendo uma conversa totalmente libidinosa. E você percebe que o mecânico ele termina importando do orgânico elementos para funcionar. E aí eles olham para essas máquinas e pensam nisso o tempo todo. Você fica olhando sob essa outra ótica. Então isso gera peças de teatro que são divertidíssimas e eles assistem, são comédias.
mas ao mesmo tempo não são comédias, né? Porque isso é muito pautado. Quando eu falo nesse exemplo, a gente pode tirar um monte de outras palavras, termos, associações que são feitas sobre isso, tá certo? E ele está colocando isso em roda, ele está colocando isso no circuito, e ao fazer isso ele está de algum modo anarquizando, avacalhando, esculhambando, quer dizer, ele está expondo esse outro lado e toda essa seriedade. Porque tem um problema no campo da arte, isso é um problema muito sério que está associado ao estético. É que não podia ser divertido, não podia ser engraçado. Você quase nunca assistiu algum ator de Hollywood que, por exemplo, ganha Oscar fazendo comédia. O cara ganha Oscar fazendo um trágico. Vocês não viram aí? Teve um que falou que ele perdeu o Oscar porque se ele fosse todo alquebrado como o anterior, o cara que fez o Stephen Hawking, né, que era todo... Aquele ganhou o Oscar, impossível, fazendo aquilo, como é que Hollywood não... Lembra o meu pé esquerdo? Deve dizer, impossível o cara não ganhar o Oscar fazendo aquilo, né? Porque quanto mais sofrido, melhor. Isso também é um componente que nós associamos isso, né? Porque ele existe na nossa cabeça, mas tem. E a comédia, eu só lembro de Richard Dreyfuss em A Garota do Adeus, 79, eu acho. Que ele ganhou o Oscar de melhor ator fazendo comédia, mas no geral ninguém ganha fazendo comédia, né? E ele é da piada, ele é da gozação, ele é da ironia. Ele entra com esse componente ele é, não é, o Jarry é um ponto fora da curva. Tá? Jarry era uma referência muito grande para Marcel Duchamp. Jarry era o sujeito que falou, ele só vai encontrar, acho que um paralelo com o grupo Fluxus, que vai posteriormente, que reintroduz o humor dentro da arte. O Jarry falava que todo o meu Baudelaire por uma nadadora olímpica americana. Mas o cara trocar todo o Baudelaire que ele leu e toda a prateleira de Baudelaire que ele tinha, estudo sobre Baudelaire, por uma boa nadadora olímpica norte-americana. Imagina, um francês, branco, embolorado, e aí aparece nas Olimpíadas em Paris, entre aquelas nadadoras olímpicas, o cara vai para trás, vai ser saúde. O que eu estou fazendo? Não, e ele, o Jarry era sensacional. O Jarry estava morrendo e a última palavra dele foi: alguém tem aí um cigarro? Um fósforo. Pediu um cigarro, assim, completamente. Mas encontrar esse humor, né? Então ele era de fato o ponto fora da curva. E aqui ele faz essa roda de bicicleta. Aí ele cria um problema muito sério com essa roda de bicicleta. Ele conviveu com essa roda durante muito tempo na casa dele. E ele fez esse negócio. Eu tenho uma excelente biografia do Marcel Duchamp. Tem muito texto sobre Marcel Duchamp. Mas a melhor biografia, eu ainda acho, das que eu li, é a do Calvin Tompkins, que foi publicada aqui no Brasil, acho que na Cosaca Naif, e é extraordinário. E tem uma edição de luxo, que nessa altura vocês vão encontrar só na estante virtual, que o design gráfico é feito pelo Walter Sukalkis, a ilustração, então merece esse nosso carinho. Então conta lá a história dessa roda de bicicleta que ele fez, e ele deixou na casa dele, mas ele não sabia se isso era uma obra de arte, é uma coisa que ele faz. Isso é muito interessante, né? Não joga dentro daquilo que é conhecido, ele vai trabalhar com a apropriação. Ele pegou uma banqueta e ele pegou uma roda de bicicleta. Agora, do modo como está, você pode entender a banqueta como um pedestal. E a banqueta, ela é simultaneamente uma banqueta, quer dizer, um objeto no qual você se senta, e ao mesmo tempo ele está inviabilizado, porque você não pode sentar. E aí também a banqueta, ele é alguma coisa que você senta e fica parado, porque você está sentado. Enquanto que a roda de bicicleta é alguma coisa que está em movimento, ou que pelo menos conserva o movimento, diz respeito ao movimento. Então ele produz um objeto que é um oxímoron, em última análise. Ele junta duas coisas que são totalmente disjuntas, pertencem a dois mundos distintos, tá? E nenhum desses dois mundos pertence ao campo da arte. Mas se você insistir em olhar para o campo da arte, você vai pensar que esta banqueta é um pedestal, é uma base. O que o aproxima também do Brancusi, de quem ele era amigo. Porque o Brancusi colocava a cabeça em cima de mesas triviais. Então ele transformava as mesas em pedestais também. Ambos trabalham com a ideia de apropriação. Então, e a apropriação é o seguinte: você traz alguma coisa que não pertence ao campo da arte e coloca isso no campo da arte.
O Picasso vinha fazendo isso no cubismo, tá certo? Mas o Picasso pega um elemento que não pertence à arte e o articula à sua ideia. E a ideia dele, quer dizer, o produto visual que ele está realizando, ele é inequivocamente artístico. É lá uma construção bidimensional, está cortada de maneira mais orgânica, mais geométrica, mas enfim, está compondo, está funcionando como cor. Agora isso aqui não. Isso aqui você não tem critério sequer para analisar, certo? E o diabo é que ele faz quando ele começa a mostrar isso aí, isso. Ele mostra muito pouco, porque ele não queria ganhar dinheiro com isso. Ele teve um pai que deixou uma grana para ele e ele cuidou até o fim para que essa grana fosse administrada de modo muito cauteloso. Então ele dizia assim, eu não me casei, eu não tenho casa, eu não tenho filho, não tenho nada que dê trabalho e custe dinheiro. Morria de medo de ficar preso pelo dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão, porque quando você vê que você está trabalhando para ele, você não está trabalhando mais para você. Então ele vivia parcamente e ganhava dinheiro vendendo obra dos amigos em Nova York e dando aula de francês e jogando xadrez à vontade, que é o que ele mais gostava de fazer, porque jogar xadrez é fundamental, porque ele faz você jogar xadrez. Ele era o terceiro tabuleiro da equipe olímpica francesa e foi um bom jogador de xadrez e ficava lá ocupando o tempo dele, isso era muito importante. Então ele realiza esse trabalho fica na casa dele, até que um dia ele mostra o trabalho. Isso é dentro das coisas que ele faz, que ele não sabe muito bem para que serve, certo? E aí ele dizia que ele olhava para alguma coisa pela qual ele não tinha nenhum interesse em particular. Então, isso é da ordem dos ready-mades, da ordem dos objetos que ele realiza, né? Dessas apropriações, desses deslocamentos. O que leva a pensar que a gramática que é uma operação sintática no campo da arte, tá certo? Você tem determinados objetos, esses objetos, então você trabalha, por exemplo, com pintura. Então você trabalha com pintura, você trabalha com tinta óleo, trabalha com pincel, trabalha com pano esticado sobre madeira. Então você tem esses elementos mediante os quais você constrói ou figura, faz uma coisa abstrata, tá? Quando você tira esses objetos de cena e entra com uma outra coleção de objetos, bom, qual é a gramática? Não dá para você aplicar a mesma regra, porque você não tem mais os mesmos objetos. São muitos tipos de regras que você vai ter que inventar, né? Você desloca, e ao você fazer esse deslocamento, você termina comprometendo, colocando em crise o sistema de arte. Por quê? Porque ele vai colocar isso numa exposição. E ele colocou isso numa exposição. E era uma exposição do gênero sindicato de artistas. Isso é do gênero assim, quem quiser mostrar, mostra. Se você paga, é filiado e está pagando a mensalidade, pode mostrar o seu trabalho. Aí todo mundo foi lá com pintura e escultura. Ele, um bom espírito de porco, você pode pensar numa pessoa assim, tá vendo? Leva esse treco aí que ele comprou numa loja de material de construção, né? Portanto, não foi ele que fez. Se arte é alguma coisa feita pelo fulano, uma coisa que não é feita pelo fulano não pode ser chamada de arte, não é? E nem fulano pode ser chamado de artista. Por outro lado, ele é o cara que havia pintado o nu descendo a escada, entre outras coisas. Portanto, ele é um artista. Mas aí ele traz uma coisa que não foi ele que fez. Então, como é que é isso? E aí falaram para ele assim, mas não tem nome, não tem assinatura. Isso é uma maneira de você definir o que é obra de arte. Tem assinatura. Aí o que ele foi? Ele descobriu o nome do fabricante que fazia. Era R-Multi. Aí ele colocou lá. Ele criou um bom problema. As pessoas passavam por isso na exposição. Ele fala assim, que elas deixavam no canto da exposição, quase na sombra, para ninguém ver. E ficaram evidentemente com vergonha, porque o cara estava avacalhando a exposição dos outros trabalhos sérios dos colegas, tá certo? Até que depois de 2, 3 dias sumiram com a obra. Falou, foi assim o fim da obra, certo? Aí isso é um problema muito sério. Essa obra ele manda uma bomba relógio para dentro, né? Não, por quê? Esse objeto pertence a banheiro masculino. Então você reconhece o objeto, ele devia estar lá. Lá ele faria sentido. Ele foi retirado de lá e foi colocado numa exposição de arte. Portanto, ele está desfuncionalizado. Tá? Você o amputou, você tirou, você deslocou, você o inviabilizou. Ele está por ele apenas. Tá? E ele colocou o nome. O nome é muito curioso, porque o nome do negócio é fonte. Quando você está diante disso, como banheiro masculino, nós, homens, a fonte somos nós, basicamente, né? E ele aqui inverte. Aí, que diabo de fonte é essa?
O que ele está falando, afinal de contas? Bom, primeiro um objeto que faz com que você pense o que ele é, sendo que você sabe o que ele é, e se você está fazendo essa pergunta porque ele está onde ele não devia estar, é um problema muito interessante. Tá? Ele começa a encrencar o campo da arte, basicamente. Ele explode o campo da arte ao fazer esse tipo de coisa. Tá? Logo no começo dos nossos primeiros encontros, eu citei aqui alguns escritores, ou mesmo alguns filmes, que fugiam da norma. E a tal ponto, assim, mas cadê o diretor desse negócio? Mas quem é que cuida disso aqui? Como é que isso aqui está sendo feito? Que diabo é isso que esse cara está fazendo? Afinal das contas. Né? Porque são trabalhos que subvertem, que vão contra o princípio. E aí, qual é que é a discussão? É uma discussão muito interessante que ele está fazendo em última análise. Suponha que isso aqui seja uma pintura. Vemos então a pintura vertical. E aí a gente pode analisar a pintura pelos seus predicados internos, certo? Então você pode analisar a pintura pela forma, pelo que ela está se propondo, se ela é abstrata, pelo formato, pela tinta utilizada, pelos contrastes, pelo gesto, por um monte de elementos que eu utilizei, estratégias, táticas de abordagem, a partir dos impressionistas que eu fui colocando aqui. Isso são critérios internos à obra. Agora, eu posso analisar isto aqui sem entrar no mérito do que é isto aqui, a rigor, sem nem olhar para isso. Então, isto quem chama a atenção é justamente Marcel Duchamp. Então, eu vou dar um exemplo. A obra de arte, ela está enredada, ela está grudada numa teia, e esta teia é o circuito da arte. Tá? E esta teia, as redes que perfazem, que compõem esta rede, os fios, né, eles são tautologias. De tal modo que, por exemplo, o que é a obra de arte? A obra de arte é alguma coisa feita por um artista. Tá? O artista é quem faz obra de arte. E obra de arte é uma coisa feita pelo artista. Tá? Então, alguns exemplos. Eu posso, então, estar diante de alguma coisa, não olhar para a coisa, mas por saber que foi feita por artista, ela vira obra de arte. Porque a obra de arte foi feita pelo artista. Tá? Então, por exemplo, estou olhando para uma obra do meu amigo Moacir, que aliás abre uma exposição agora da Galeria Milan, ele é o curador da exposição da Regina Parra. Ele tem uma gravura do Roberto Giacometti. Contei essa história? Eu falei, Moacir, você tem uma gravura do Roberto Giacometti? Você não foi para lá fazer doutorado em economia em Londres? Como é que um estudante de doutorado é capaz de comprar? Eu não sabia que você era rico. Basicamente, era essa a minha inquietude. Ele falou, mas não foi isso. Eu paguei muito barato. Assim, mas quanto você pagou? 600 pounds. Por uma gravura do Giacometti? É claro, uma gravura do Giacometti, é verdade. Só custa isso se não tiver assinado. Tá? Então, e se tiver assinada? Se estiver assinada, são 6.000 pounds. De onde se conclui que a assinatura custa 5.400 e a obra 600. Dá para entender? A assinatura vale mais do que o próprio trabalho. Tá? Então, o que é o trabalho? O trabalho é a coisa feita, a obra de arte é algo feito pelo artista. O artista é fundamental. Não faz aquela história do Picasso, que foi lá no restaurante, não quis assinar, fez o desenho. Se Picasso, você não quer assinar, não precisa pagar almoço, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra tê-lo aqui, não quer assinar aqui o guardanapo. Não, eu só quero pagar a refeição, eu não quero comprar o seu restaurante, que é o que estaria a assinatura dele. Tá? Portanto, o artista, ele pode ser, como acontece o tempo todo, ter cara de artista, pose de artista, falar como artista, aquilo que a plateia está acostumada, ter essa pâncreas, bacana, o cara, ele faz se passar por isso. E aí tudo que ele faz fica sendo contagiado por ele, pela figura dele. Veja quantos estelionatos culturais nós estamos, né, por conta disso, né, caindo o tempo todo nessa esparrela. Porque às vezes o cara tem menos talento, mas ele é mais bem nascido. E aí, porque ele é bem nascido, quem está ali, a curriola, a coorte, porque esse é um país paroquial, e o mundo inteiro é cheio disso, vai terminar incensando, insuflando, não é? Os caras que são mais próximos, que são mais interessantes. Agora, não é só isso que define o que é uma obra de arte. Uma obra de arte é o que, por exemplo,
Um crítico de arte diz que é obra de arte. O que é crítico de arte? Crítico de arte é um gente que entende de arte. Portanto, se ele diz que isso é obra de arte porque ele é crítico de arte. Não é? Então, crítico de arte. O colecionador de arte. Não é? O historiador de arte. O professor de História da Arte do Unides. Tá? Que ele mostra como sendo obra de arte, obra de arte, porque ele diz. Se vocês compram, pagam aqui uma grana, sim, isso é gratuito, mas até chegar aqui, gastam um certo dinheiro, tá certo? Vem até aqui confiando, que é um Unides, olha o tamanho do prédio, é uma coisa bacana, fica bem posicionado, está num promontório, no alto do morro, teve projeto do Roberto Loeb, não é? Parece um pergaminho desenrolado, enfim, a coisa é muito fina, e aí você vem aqui fazer um curso de arte. Vai ser uma impostura? Não pode ser uma impostura. Pensam vocês porque são os ingênuos. Tá certo? Não pode ser, claro que não. Porque um prédio desse, uma qualidade dessa, vai ter um cara que é bom. E aí o que o cara vai mostrar é obra de arte. E a obra de arte que ele está mostrando. Tá? Agora, e se o cara lê os livros errados, mas o cara tem cara bacana, cara sério, enfim. Tem vários picaretas que são seríssimos. Não é uma coisa maluca? No nosso país, então, isso é cara demais. Né? Aí vem assim, que o curador diz que é. O curador, por exemplo, ele está lá eu diria na Milano. Você faz uma exposição aqui, a Unides, eu estou falando da Galeria de Milano, mas a Unides ainda está constituindo o seu, como meio, como instituição. Mas está subida aqui, tem a Escola Alecrim do meu filho. E aí tem um salão do final de ano, você possa do 9º ano, da série. Aí não chegou lá, mas da 9ª série vai ter. Aí tem lá, faz uma festa de final de ano e os alunos da professora de artes fazem uma exposição. E aí vai um cara que é curador e olha lá para um dos alunos e diz: esse cara é muito bom. Esse cara é legal. E aí pega o cara e leva lá para a Luz Estrina. Ele fala assim: olha esse cara que está expondo na galeria. Não vai nem contar, porque se contar para a Luz Estrina, eu achei o cara, não é o caso. Veja esse talento que eu acabei de descobrir, coisa e tal. E a mulher acredita. E aí ela faz uma exposição do cara. Aí o Robert Stoll, esse curador do MoMA, está fazendo aqui em São Paulo, passeando, porque ele está fazendo a exposição do José Olímpio, da coleção do José Olímpio. E por que ele está fazendo a coleção do José Olímpio? Também é uma coisa digna de análise. Quem faz? 67 já? Que loucura. E aí ele vai, o Robert Stoll, passa na Luz e fala assim: é bom? Quantos anos tem? 16 anos? Puxa, vou levá-lo para o MoMA de Nova York. Você percebeu o que aconteceu em 3 passos? Então eu quero dizer, o que é obra de arte? É o que está dentro de museu e galeria. E o que é galeria? É o que expõe a obra de arte. Você percebeu o ciclo, como é? Que é vicioso. E dependendo do lugar, este é mais ou menos importante. Tá certo? Então, se o cara está na Documenta de Cássio, ele está no topo. Se ele está no MoMA, ele está no topo. Depende, inclusive, de onde que você quer estar. Também tem isso. Né? Mas esses lugares, eles terminam garantindo, avalizando o trabalho. Eu estou falando, você está vendo esse trabalho? Não necessariamente, eu estou julgando apenas pela colocação, pela indicação, pelo que está em volta. Tá? Então, por exemplo, você vai dizer que o Zé Olímpio coleciona você. Se você está na coleção do Zé Olímpio, você está quer estar em Otim. Se eu estiver em Otim, eu estou muito bem acompanhado. Né? 68, não é 67. Então você percebe como é que a coisa se faz? Então o que eu quero dizer com isso? É isso que ele demonstra. Por quê? Ele coloca um objeto que não é do âmbito da arte, dentro do meio da arte. E ao colocar isso, ele mostra todas as atribuições, tudo aquilo que está por volta do objeto e que termina conferindo valor a esse objeto. Não o valor em si do objeto. Ele não tem um interesse em si, ele tem interesse pela posição, pela localização, pela indicação, pela situação dele. Tá?
E isso tudo é arbitrário, tudo isso é inflacionado, tudo isso, bom, não é tácito, não é alguma coisa que é de compreensão lógica direta, não é? Então são essas questões que ele vai trazer. Aqui, por exemplo, mostra até onde pode ir a compreensão dele. Aqui ele pega um pouco de ar de Paris, e aí ele fecha nesse tubinho e escreve ar de Paris. Então ele manda. Claro que se a coisa foi fechada em Paris, o ar que está lá dentro é Paris, é uma parisiense, claro. Ele se apropria do próprio ar. Isso vai dar margem. Por exemplo, Paulo Brusco, que trabalhava lá, era funcionário público, trabalhava no hospital. E aí, quando o hospital estava lá vagando a mesa onde se fazia a eletroencefalograma, ele deitava, fazia um desenho do cérebro dele e falava: meu cérebro desenha assim. Portanto, era a expressão dos sinais, né, das sinapses que ele estava realizando no próprio cérebro. Bom, vai abrir uma perspectiva inacreditável. O mundo, a partir de agora, o mundo da arte. Aí é compreensível que muita gente diga: bom, mas ficou fácil fazer arte depois disso, né? Porque a gente tem as maiores besteiras do mundo sendo feitas em nome da arte, mas é claro. Por outro lado, sempre mais ou menos foi assim. Porque a rigor, você pintar uma vaca bonitinha, tal como uma vaca, isso nunca foi obra de arte para os próprios artistas. Porque lembra quando eu comentei com vocês que o Da Vinci dizia que pintura é coisa mental? Então isso de ter este talento, que significa representar mimeticamente tão bom quanto possível, tão próximo quanto possível, né? Isso é apenas um critério. Enquanto que o critério que nós estamos defendendo e que os artistas defendem, ao menos desde o século XVI, é a inteligência. Tá? Vocês viram hoje em dia, hoje saiu essa matéria, foi muito interessante. Quer dizer, muito interessante que saiam essas coisas na internet, no UOL, na página da Folha de São Paulo. Por que os pênis das estátuas dos gregos são pequenos? Então você vê que já a inteligência vem de muito lá atrás. É uma discussão conceitual, o que faz com que os caras falem assim: olha, eles estavam preocupados em demonstrar que eles não estavam submetidos ao tamanho do membro genital, mas sim à razão. Isso que era mais importante para eles e por isso que eles diminuíam. Portanto, é um conceito, é uma visão de mundo, uma visão do que seja o ser humano que leva esse tipo de trabalho. Esse é um trabalho radical que os artistas conceituais vão dizer é um ponto de partida do trabalho conceitual. Porque ele pega a reprodução da Mona Lisa. A reprodução da Mona Lisa é uma coisa muito interessante, porque começa... É com ela que começa praticamente o problema que seria tratado posteriormente pelo Walter Benjamin, a obra como valor de culto e a obra como valor de exposição. Quer dizer, a valor de culto é a obra que vai ser vista, valor de exposição é a obra que é divulgada ao extremo, foi feita para ser vista, você não vai lá fruí-la pessoalmente. As pessoas nós vamos até o Louvre só para confirmar que existe o original, no melhor dos casos, e vai até lá e fotografa, até porque tem um bilhão de pessoas na frente dela. Então, o que você conhece a Mona Lisa é a Mona Lisa de foto, é uma pessoa que você conhece de vista, basicamente. É a mais conhecida de todas, certo? Então isso é a praça da apoteose da arte, basicamente, Da Vinci, a Mona Lisa, indiscutível. Isso é a grande peça artística, é uma maravilha. E ele coloca um bigode e um cavanhaque nela, portanto ele avacalha a Mona Lisa. Basicamente, ele e ainda faz, precisar dos seus recursos galicistas, porque essas iniciais aí ela está com o rabo quente. Quando você enuncia esse título. O título no Duchamp é fundamental. Ele usa muito o título, mas o título não explica a obra. Antes, o contrário, cria mais um problema. Tá? Ele amplifica o problema, ele não resolve o problema. Ele também não sai pela culatra, não sai pela tangente, dizia-se, falando assim, por exemplo, obra sem título. Não, ele usa título, sim. Tá? E aqui isso é o máximo, porque para quem discute todo o sistema de arte,
E o problema é que as obras, então, elas vão para os museus, né? E aí, como ele foi um produtor de pouquíssimas obras, ele fez uma não obra, como, por exemplo, essas 3 que nós vimos, roda de bicicleta, foram feitas por ele. Ele se apropria. Mas ele tem também uma obra, que a obra é composta por essas obras que são críticas, são obras quase de denúncia, de desvendamento de o que importa na obra de arte não é tanto a obra de arte, mas é você olhando para aquilo e qualificando aquilo. Então, quando você olha para aquele urinol, a importância não está no urinol, está na discussão que o urinol gera. E essa discussão é tanto melhor se você tiver competência para formular questões ou para entender o âmbito dos problemas que ele está colocando para você. Então, é uma coisa meio que o Pirandello resolveu da seguinte forma: isso é se lhe parece, assim é se lhe parece, tá? Obra de arte não é uma prerrogativa do artista, é uma prerrogativa do público, tá? O artista, se ele pode ter produzido uma coisa, mas o que importa é que o público faz para ele. Então, você faz alguma coisa, se o público entender que aquilo é interessante, que aquilo tem um significado, aquilo virará uma obra de arte. Não precisa do artista. O artista, ele em princípio, ele só realizou o trabalho, mas ele não pode garantir a fruição e também a significação, e não necessariamente a melhor significação, porque ele terá o seu ponto de vista, mas não necessariamente o melhor será dele. Até porque as obras vão atravessando o tempo, e elas atravessam o tempo justamente porque elas não se esgotam na leitura que o artista tem, tá? Porque se esgotasse, ela não teria nada mais a dizer depois de 300 anos, e não é o que acontece com várias obras, elas continuam produzindo. Mas aqui ele vai discutir uma coisa muito interessante, que é o problema do museu, né? O museu é o porto, as obras se ancoram no porto, as obras saem de circulação, e aí o museu é a casa onde as obras que são referenciais, tidas e havidas como referenciais, por isso que é um campo de imposturas extraordinário, porque se está no museu ninguém vai discutir, o museu ele é de fato um lugar sério, ali é que você tem as obras que são referenciais, as obras que são exemplares, deveriam estar lá, o museu é para isso, tá certo? E aí o que ele faz? Ele cria o seu próprio museu, e aí aqui dentro dessa caixa você tem obras, réplicas em miniatura de algumas obras que ele produziu. Então, se as obras vão para os museus, ele cria um museu portátil. Aí ele vai andando com o museu, olha aí o que acontece. Eu quero inclusive advertir aos amigos que são mais interessados, que está à venda agora uma por módicos $180. Na Amazon você encontra uma das caixas, a caixa verde, que é linda, maravilhosa, eu já comprei. E aí, não estou ganhando nada com isso, mas é delicioso, porque você abre e aí o cara traz todo o objeto, toda a coleção de trabalhos que ele realizou. Aí, olha lá, tá vendo? Não? Aqui é o Ar de Paris, tem pinturas, aqui está o Rua descendo a escada, olha, os poucos trabalhos que ele realizou estão aqui. Tá? Não, agora só se for o próximo módulo. O próximo módulo. Aqui é uma outra caixa valise, 68 reproduções, 61 horas. É delicioso, na ideia de você fazer um museu portátil. É verdade. Ele também, ele arrebenta, ele esculhamba, ele destitui, porque se você quiser ver essa coleção inteira dele, o museu mais aparelhado nesse sentido é o Museu da Filadélfia. Tá? Você vai lá, tem tudo, tem um grande vidro, tem 2 grandes vidros, tem um grande vidro que foi ele que fez, e tem um segundo grande vidro que foi feito pelo Richard Hamilton, um artista inglês, que fez sob supervisão dele, do Marcel Duchamp. Foi feito com assistentes e coisa e tal, tá? E tem lá o Etandonet, que é a peça que ele levou décadas fazendo, e tem a Maria Martins, inclusive, lá escancarada, né? Um lugar que você vê pela fechadura, um buraco que tem na porta. A Maria Martins era a namorada dele. Isso era um problema, porque a Maria Martins foi pouquíssimo vista no Brasil, porque a família dela tinha vergonha das traquinagens da mãe, e aí não deixavam circular a obra dela.
Mas, então, fora do museu, então o Museu de Israel também tem uma coleção, mas são de réplicas feitas na década de 60. Ali, o Museu da Filadélfia tem, de fato, a grande coleção dele. Fora lá, fora esses dois lugares, é só na base desses museus valizes que você tem miniaturas. E isso é uma bela maneira de algum modo, avacalhar a própria obra. Tá? Ele estava muito pouco preocupado. Não, ele não só faz uma edição, ele faz uma edição miniatura. Olha, você não tem condições de comprar um trabalho não? Uma miniatura, não tem nenhum problema. Mas você leva, né? Ele trabalha com a noção de valor, é muito interessante, porque ele pega o urinol. Então ele falava assim, os objetos Brad Mates tinham que ser objetos desinteressantes, pelos quais eu tinha que ter uma relação de indiferença. Se houvesse alguma coisa que me interessasse, já não podia ser. Então ele fala assim, e aí eu pego um objeto que é feito em série, portanto ele é um como outros, de tiragem aberta, não se sabe quantos são. Você não pode utilizá-lo, então ele não tem valor de uso. Ele não é bonito, portanto não tem valor estético. Né? É indiferente. E se ele fosse grotesco, você podia achar isso com valor. Não, é uma coisa besta. Aí você escolhe, esse é o objeto perfeito. É um objeto que, em princípio, você não veria nenhum valor. Aí tem o Robert Morris conta que viu um debate dele com William Rubin e o Alfred Barr. Alfred Barr era um velho conservador e falava, mas Marcel, como é que você escolhia? Eu ia nas lojas de material de construção e via a coisa mais besta que tivesse, que menos me chamasse a atenção, eu pegava. Se isso não é complicado, falava, é complicado, porque como é que você vai escolher aquilo que você, em princípio, não está percebendo? Aí falava assim, eu queria que não tivesse, que fosse bonito. Aí o William Rubin falava assim, mas alguns deles são muito bonitos. E aí ele falava, não tem jeito, né? É porque ele é bom mesmo, vai escolher uma coisa boa. Aí o Man Ray, que era um amigo dele, eu estou olhando, eu estou dando só um destaque aos artistas mais. São só 3 que eu vou mostrar, ou 4, porque senão isso não acaba. E o Man Ray fez o Enigma de Isidore do Casse, em 1920. O Man Ray é um grande colega, um grande partner, né, das pessoas muito ativas, né, e fez trabalhos maravilhosos. Ele fez a primeira escultura macia. A escultura era feita com material duro, ele faz um material que é um cobertor envolvendo um negócio que você não sabe o que é. E não saberá nunca, porque você não pode desatar e desabrir um pacote, certo? Então a ideia é construir um trabalho que é um segredo, ele faz um pacote. Isso deu simplesmente Cristo. Cristo, anos depois, começava a embalar tudo. Pois é, sai deste trabalho. Então ele entra porque ele constrói um segredo. Um segredo, tem uma obra de um cara que é um segredo. O Robert Barry é bom em segredos. Ele tem um trabalho que era Césio 22. É Césio 22? E é uma chapa metálica de chumbo. E está escrito Césio 22. É porque dentro tem Césio 22. Você não pode deixar o Césio 22 exposto, senão vai acontecer igual os coitados lá de Goiânia, que ficaram passando no corpo, achando aquilo lindo e morreram com câncer 15 dias depois. Fica o negócio lá dentro. Você está vendo o trabalho? Não, mas ele é o Césio 22. Então tem. E aí o trabalho dele, que na verdade é um trabalho daquele artista argentino, mexicano, Walter Garcia. Esse é o nome dele, mas não importa. O que importa era que um grande slideshow falando sobre um trabalho do Robert Barry. Robert Barry teria feito, era um slideshow, teria feito um grande workshop numa determinada cidade, e aí mostrava assim, isso aqui foi a casa onde pessoas garantem que ocorreu a residência, workshop do Robert Barry. Aí ele convidou não sei quantos jovens, 20 artistas jovens, e era o seguinte a condição, não podia contar qual era o trabalho que eles estavam fazendo. Então aqui aparentemente, aí uma foto, uns 20 caras, isso era o grupo, quem vai saber, não está colocando o nome de ninguém, e é um slide velho, de 40 anos atrás, tudo meio cor-de-rosa, sabe, slide antigo, né? Aí eu falei assim, aparentemente a obra estava perto desse lugar, aí mostra uma colina com uma árvore. Era maravilhoso, porque era tudo em cima de um grande segredo, ninguém sabia o que era e nem podia contar. Aí aparece um cara e falou assim,
É verdade, eu fiz parte do grupo e de fato a gente não podia contar, portanto eu não vou contar. Agora, um segredo mobiliza completamente. Tem um conto do Allan Poe sobre uma carta, que você não sabe qual é o conteúdo da carta. E as pessoas, amigas do Glauber Rocha, diz que ele chegava nas festas e ficava conversando com as pessoas assim, conspirando. Aí ficava todo mundo, mas o que ele disse para você? Não. Ele falava uma banalidade. Era a atitude da conspiração que é interessante, né? Quantas pessoas, ou a gente mesmo, quando quer criar um clima, e vai e fala, né? Eu vivo falando para os amigos, fulano, você nem sabe. O que foi? É extraordinário. Estadistas fazem isso. Criam climas o tempo todo, né? O Man Ray, o Isidore Ducasse é um enigma. O Isidore Ducasse é o nome original do Conde de Lautréamont. O Conde de Lautréamont foi um escritor. Quer dizer, na verdade, Isidore Ducasse usou o pseudônimo Conde de Lautréamont para produzir o livro Os Cantos de Maldoror, quando foi estudar advocacia na França, em Paris, financiado pelo pai, que eu acho que era embaixador da França no Uruguai, e criou esse pseudônimo. Agora, como o pseudônimo ficou muito mais famoso do que ele, o enigma é o Isidore Ducasse, não o Conde de Lautréamont. É certo que faz, e ele faz esse trabalho, e você fica olhando para o trabalho e é fora que usou material macio. Só nos anos 60, o Claes Oldenburg iria utilizar material macio. Durante 40 anos esse trabalho foi solitário. E esse é espetacular. Objeto indestrutível. Então, o que é? É extraordinário. O metrônomo é um instrumento mediante o qual você, quando vai tocar um instrumento, e aí você tem uma pauta, e você ajusta, porque é vivace. Então você toca numa certa velocidade, e para você não perder o tempo, você aciona esse relógio que vai no ritmo vivace, e você introjeta este tempo, né? Então, e aí você percebe, através do relógio, do metrônomo, se você está fora do tempo. É ele quem diz para você. Então você olha para ele, que olha para você, né? Então fica este olho olhando de um lado para o outro, né? Perturbador, objeto indestrutível, objeto para ser destruído, constituição excelente. E aqui a obstrução, 63 cabides de madeira, isso é relativamente fácil, ele faz uma revoada. Olha aí o que está acontecendo dentro do armário. O cara pega um armário embutido cheio desses cabides e aí faz um objeto dessa natureza. E esse é famosíssimo, né? É o presente, que foi feito em 1921. O primeiro, então, é uma das peças mais conhecidas. Né? Então, em lugar de alisar, rasga. Então, é um objeto completamente inviabilizado, né? Desfuncionalizado. Então, veja, coloca isso do lado do material da Bauhaus que a gente viu. Né? É o reverso, né? Totalmente contrário, é antípoda. É a ironia, é a gozação. Tá? Esse é o papel da arte, não é de fato facilitar, não é entrar no mundo da indústria, muito pelo contrário, vir a contrapelo, não é a contracorrente. E aqui uma fotografia, uma intervenção que ele faz numa foto que ele realiza, e ele na fotografia foi extraordinário, porque foi o primeiro a fazer solarizações, usar a fotografia longe dessa ideia da fotografia documental, e ele olhando para o André, o grande pintor clássico que pintava essas mulheres, ele faz essa fotografia da Kiki de Montparnasse como se for de fato um violão, um violoncelo, e abre essas frestas como se abrisse esse desenho no bojo do próprio violão. Quase numa tatuagem lindíssima, né? Belíssima, do corpo feminino. Tá? Vamos fazer uma breve pausa. Cuidado em relação aos rótulos, que isto não resolvia as singularidades, as idiosincrasias, né? As variantes que cada artista termina apresentando. Tá? Isso vai resolver essas grandes etiquetas. Elas não explicam e elas não são bons nichos acolhedores de proporções que, no geral, têm muitas variações e algumas delas ficam até incompatíveis.
E além disso, também chama a atenção para o fato de que o trabalho de vocês vão mudando ao longo do tempo. E eles podem entrar em rota de colisão com alguns dos preceitos que eles tinham, né, anteriormente. Aqui, por exemplo, é um acontecimento no campo da arte. Porque o Meersbau é uma construção. Esse aqui é o apartamento que ele morava. Tá? Então, essa é uma instalação que ele realiza. Tá? Quando não existia instalação. Quando o que existia era escultura. E em oposição à escultura havia arquitetura, que era diferente. Né? E a arquitetura ela era ortogonal, era limpa, ela não podia ter tantos cantos como essa aqui tem, ser toda fragmentada, tão estranha. Então, ele constrói alguma coisa que eu me recuso a chamar de híbrido, porque também tem muitas dessas manifestações, que tem um pé aqui, outro lá, são chamadas de híbridas. Eu acho isso um mau nome, um mau emprego. Híbrido, em biologia, é uma coisa que não gera nada, não produz nada. Isso aqui é altamente improdutivo, isso aqui é de uma fertilidade incrível. Então, essas expressões híbridas que as pessoas usam, a meu ver, é um sonoro equívoco, não deveria ser levado em conta, porque não é verdade. Não é? Esse trabalho como esse são trabalhos fundamentais. Não é? Você olha assim, Elliott Sica, com seus penetráveis. Então, os Fritters faziam isso na década de 20, certo? Obra penetrável, ainda morava dentro. Então, isso era um trabalho muitíssimo radical. Tá? E são peças gráficas, né? São peças muito pequenas, ele chegou a fazer. Teve uma linda exposição anos atrás, aqui na Pinacoteca, né? Uma belíssima exposição, que vem no museu dele, então, o Museu em Hannover, que é muito, muito forte. E aqui a gente chega no surrealismo, embora eu tenha pouco tempo, mas não me incomoda tanto, porque o surrealismo é muito mais conhecido do que o dadaísmo. Não é? E, muito embora só algumas figuras, como por exemplo, eu vou mostrar, são figuras, são gigantescas, são de fato extraordinárias. Não é? Mas o surrealismo não é contemplado, por exemplo, toda uma outra dimensão, que é aquela que vem na esteira das discussões propostas pelo Jorge Bataille, aonde entram também mitólogos, entram arqueólogos, gente como Michel Léry, por exemplo, e eles vão se opor ao André Breton. O André Breton ele era o líder do movimento e, como tal, ele funciona meio como o alienista do Machado de Assis, aquele fulano que vai colocando todo mundo no hospício, que todo mundo era louco, e no final a cidade inteira está dentro do hospício, só ele está do lado de fora, e todo mundo sai e ele fica no hospício, né? Porque ele era muito chato. Qualquer um que tivesse alguma coisa que ele não concordasse, ele já estava fora do surrealismo. Impossível. As datas, isso agora é muito interessante, porque cadê a tomada e especialmente cadê alguém que vem em nosso socorro? Socorro. O que a gente faz? Tem que chamar alguém aqui, não tem uma tomada, não estou vendo a tomada. Aqui tem um cabo, esse cabo aí para mudar. Eu, em relação ao PC, não sei nem onde é que liga. Eu vou me gabar disso durante uma semana. Se sentindo um hacker, né? Nossa, agora eu botei para coisa. Aqui algumas datas. Em 1900, Freud publica a Interpretação dos Sonhos. Essa é um livro seminal para essa discussão, porque Breton era um psiquiatra, e a discussão toda, e a proposta por Freud, é o tal do mundo dos sonhos, é a irracionalidade, é este outro universo, é o universo do inconsciente, que está em discussão, que nunca foi tematizado devidamente, nunca foi tratado devidamente,
nunca foi desvelado. E é isso que a produção surrealista pretende, basicamente. Por isso que ela não está preocupada com máquina, está preocupada com esta ordem pragmática, com essa inscrição no mundo. Ela está pensando num outro lugar, numa outra possibilidade. Está pensando no corpo, no desrecalque do corpo, em questões que são, de fato, fundamentais, mas que não têm sido tratadas a contento. Os traumas, enfim, que está, enquanto nós dormimos, como é que o inconsciente se faz notar. Em 13, Marcel Duchamp cria seu primeiro breakdate, que no caso era o roda de bicicleta. Em 16, o poeta alemão Goubal abre o Zurique e o Cabaré Voltaire. Beijo da Daria. Em 17, em outubro, que é a Revolução Russa, e o Apollinaire cria o termo surrealismo para designar duas inovações. Primeira, o ballet Parade, de Jean Cocteau, com figurinos e cortinas de Picasso e música de Henrique Satie. E a sua peça, a própria peça do Apollinaire, As Mamas de Tirésias, tá? Que é alguma coisa, de algum modo, inspirado também no Nariz, a peça do Nikolai Gogol, tá? Onde o nariz sai e vai circulando pela Rússia. Tá? Em 19, Breton escreve com Support, junto com Support, Philippe Support e Louis Aragon, companheiros do desencanto pós-guerra, lança a revista Literatura. E Breton e Support escrevem Os Campos Magnéticos, primeira obra automática. Obra automática eram obras que eram realizadas, uma escrita conjunta e sem projeto prévio. Então vai escrevendo como que despejando no papel, um pega e escreve um negócio, o outro vai continuando e passa para o outro que vai. É desse exercício que vai sair aquele tipo de exercício chamado cadáver delicado, né? Cadáver esquisito, que é mal traduzido como cadáver esquisito, né? Esquisito delicado, e é o seguinte, por exemplo, você pega uma folha de papel, você escreve uma linha, você dobra a primeira linha, passa para a pessoa ao lado que vai escrever a segunda linha, e que dobra, esconde e vai escrevendo. Portanto, normalmente os textos saem completamente disparatados, tá? Saem muito estranhos, tá? E, no geral, nada que preste, mas muito curioso, justamente por esse modo pouco usual e aberto ao acaso de produção de um texto. Em 20, o dadaísmo chega em Nova York, pela revista 291, do Steinitz, que é um fotógrafo, do Sean Murray e Picabia. E aqui a grande referência desses artistas surrealistas. O Breton ele começa com a literatura, como disse, porque ele era um literato, e ele vai olhar para a pintura de Giorgio De Chirico, tá? O pintor italiano. E aí ele vai falar que essa pintura é uma pintura surrealista, tá? Sem que o próprio De Chirico soubesse disso, o que não importa. Né? Claro que o De Chirico importa, e o De Chirico incomoda-se, é comum os artistas se incomodarem com essas leituras que são feitas, né? A revelia deles. Né? O caso do De Chirico é até grave, porque o De Chirico, quando já idoso, nos anos 60, ele teve que aturar uma grande retrospectiva das obras, grande retrospectiva de Chirico, organizada, salvo engano, pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, e a grande retrospectiva de Chirico, obras de 1912, 13 até 1925, ignorando sobejamente, olimpicamente, tudo que o De Chirico tinha feito de 25 em diante. Ele ainda estava pintando. Então é duro, porque mataram o cara em vida, e aí o relevante era só este período, que é o período surrealista, ou dito metafísico, e isso deixou o De Chirico muito irritado. Mas é um momento metafísico dele, né? As cidades desabitadas, essas construções que são semelhantes às construções italianas, muito comuns, espetaculares, sem nenhuma autoria, tá? Mas essa ideia de cidadelas também, especialmente aqui a gente vê uma estátua, um monumento que está encoberto na silhueta, e as sombras. Uma das grandes discussões dele são as sombras. Tá?
ele é muito interessado nisso, quer dizer, as sombras crepusculares. Assim. Então, esse é o momento do mistério. As sombras, quando elas são maiores do que os objetos, tá? Minam as sombras dos objetos. Então, nós temos nesse nosso mundo, tá? Estou falando da década de 10, todo este afã no intuito de compreender o mundo, desvendar o mundo, esclarecer o mundo, iluminar o mundo, que é o projeto iluminista. E aí, quanto mais intensa é a luz que você vem tentando decifrar o objeto, avançar o objeto, desvendar o objeto, mais espessa é a sombra que o objeto lança, porque ele é inescrutável, porque ele é inabarcável, porque ele se mantém impermeável, refratário à compreensão, né? Então ele vai falar sobre esse mistério e note esse elemento, assim, essa coisa, essa atmosfera sombria, deshabitada. O que aconteceu? Onde estão pessoas? Elas existem, essas pessoas? Né? E aqui de vários aspectos extraordinário. Ele pega aquilo que seria o resto de um busto clássico, tá? E ele junta isso com uma luva de plástico, tá? Então, olhando à primeira vista, você diria que é um artista nostálgico, está falando de um mundo passado, um mundo fora do mundo, quase uma realidade paralela, tá certo? Mas ele não tem nostalgia, ele prova isso. É um universo totalmente estranho, que as coisas se aproximam, e essas coisas são tão diversas umas das outras, como o Lautréamont escreveu num livro, num texto do Lautréamont, um excerto que o Breton adorava, porque dizia que também era uma verdadeira divisa surrealista, muito antes do surrealismo, na qual ele escreve que a arte é um encontro casual e fortuito de um guarda-chuva e uma máquina de escrever em cima de uma mesa de dissecação de cadáveres. Eu falei isso no último encontro, não foi? Então, o Drummond escreveu isso, e aqui você tem um encontro casual e fortuito. O material industrial, né? E aqui a referência ao passado, tudo isso junto, e num ambiente confinado, porque você tem uma parede aqui lá ao fundo, né? E aí você tem a silhueta de um trem e uma nuvem que você não sabe se é a fumaça do trem, mas emana esse silêncio e mistério. A obra de arte como lugar do mistério. Eu lembro daquele Petit, aquele equilibrista francês que passou pelas Torres Gêmeas, né? Ele ficou lá circulando de um lugar para o outro, andando, e lá embaixo a polícia e a população, até que a polícia conseguiu tirá-lo de lá, porque uma hora o cara ia cair, porque já estava lá uma hora, né? Com o vento e tudo, mas enfim, o cara estava absorvido, totalmente submerso naquilo. E quando levaram para o chão, quando chegou lá embaixo, veio os repórteres e a pergunta fatal: por que você fez isso? Né? Essa é a pergunta. Aí ele falou, a resposta dele foi extraordinária: eu ofereço a vocês um mistério e vocês querem uma resposta. Então é o mistério que nos põe em movimento. Aquilo que a gente não compreende que nos faz pensar. A gente vai atrás disso. Agora, a resposta ela resolve o problema. Agora, é um falso problema, uma falsa resolução, né? Eu comentei com vocês, talvez num belo texto de um teórico da comunicação, que é o Hayakawa, e aí ele comenta que ele está numa reunião e tem um fulano que não está conversando com eles, porque está olhando para uma pintura que está na parede, a pintura de patamar estranho, relevo, sei lá o quê. E ele ficou olhando para o cara, prestando atenção no cara, o cara prestando atenção nesse objeto que estava na parede. Até que o cara não aguentou, levantou e olhou. Chegou perto do trabalho. Chegou perto do trabalho e tinha uma etiqueta. E a etiqueta era o nome do trabalho. E o nome do trabalho era qualquer coisa como Inquietações Mecânicas Metafísicas número 3. Não baixa qualquer um título. Aí ele voltou-se, olhou o trabalho e falou: interessante, Inquietações Mecânicas Metafísicas número 3. Bacana. E não olhou mais para o trabalho.
Então ele vê o nome da coisa e acha que o nome da coisa é a coisa que já resolveu a coisa. Então, absolutamente. A gente tem esse tipo de comportamento. Né? A gente usava isso, né? Lá em casa isso é um exercício. Né? Nós partimos do princípio que as pessoas elas não querem a verdade, elas querem simplesmente uma resposta. Então você pode responder. Eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta. Por mais absurda que seja. E uma amiga minha ganhava a vida, ela levava turistas, eu contei isso, na floresta lá da Tijuca, no Rio de Janeiro, ela levava turistas. A Ira. Aí ela levava os turistas, a Ira, que dá certo. Uma loira sueca, lindíssima. E aí os homens a paqueravam, os filhos ficavam no banco da frente. O nome dela é Iracema. Porque os pais eram suecos, alemães, sei lá, e queriam que ela tivesse um nome bem brasileiro. Era difícil confundi-la com a Virgem dos Lagos de Mel. Aquela loira altíssima. E ela levava os gringos pela floresta Tijuca e os gringos perguntavam: que árvore é essa? Ela falava: Jaguatirica-mirim. E esse arbusto aqui, ó, Maracanã-Sul. Ia soltando o nome um atrás do outro e ninguém vai notar isso. Claro que não. As pessoas querem, de fato, uma resposta. Então, esse é um problema. Aí você solta uma dessa e as pessoas se saciam, elas ficam tranquilizadas. E a grande questão é o mistério, de fato, é o que movimenta. O mistério é o que há de interessante. E nós queremos um mundo completamente resolvido, tá? Todo iluminado. Esse conto eu acho que não soltei para vocês aquele conto sufi que o cara pega a chave, ele está procurando a chave de casa, ele está lá, passa um amigo e fala: o que você está fazendo aí? Estou procurando a chave de casa que eu perdi. Então, vou te ajudar. Ele começa a procurar, né? E aí, meia hora procurando, eu falei: você tem certeza que você perdeu a chave aqui? Eu falei: não, eu não perdi a chave aqui. Como é que você perdeu a chave? Eu perdi lá. Por que a gente está procurando aqui? Porque aqui está iluminado, lá está escuro. É mistério? Quem gosta de mistério? Nós queremos conforto, basicamente. Então, o desenho automático é esse desenho feito com a mão esquerda, que eu comentava. Essa ideia, então, de você soltar e se liberar e pensa que é fácil, um desenho que não seja figurativo, um desenho que não trafegue pelos mesmos caminhos que você está acostumado a trafegar. Como é que você vai se soltar? Como é que você vai proceder em relação a isso? Claro. Então, são os desenhos que são soltos. Desenhos feitos às cegas também. Desenhos que são feitos, e quem introduziu isso tem data de entrada, aqui em São Paulo, por exemplo. Salvo outra fonte, mas em São Paulo entrou via Wesley Duke Lee, que foi dar na Escola Brasil posteriormente, né? Dando desenhos cegos, alunos cobriam a mão e aí ficavam desenhando, se olhava para o papel. O problema de você olhar é quando você cai nessa operação mimética de tentar representar. Isso é um desenho, né? O que você desenha quando você está completamente solto? Aliás, quem está desenhando através de você? Isso também é uma discussão. Tá? Considerando que você não é apenas este ser consciente, né? Ou imagine que o seu papel, o lápis que você empunha, é quase que um sismógrafo de uma sensibilidade, uma expressão de alguma coisa que está além, encoberta, engolfada dentro do seu ser. Então, ele vai criando essas situações. Isso aqui é o Max Ernst, Mulher, Velho e Flor. Aqui é um leque. Aqui também é um outro relevo, uma outra figura, não sei exatamente o que é. Aqui é desenho, aqui é pintura. E note que pintura estranha, a camada que isso tem, a grossura do próprio material, a espessura disso. Né? O trabalho faz uma mescla de linguagens, e ele não se dá, é furtivo. As formas, elas se esvaem, elas não são nítidas. Né? Então, o Max Ernst, e ele também será importante, porque, lamentavelmente, eu não tenho podido trabalhar aqui com o meu computador, né? Então eu fico escravo do pendrive. Poderia mostrar outras imagens. Né? O Max Ernst, eu acho que a próxima é essa aqui que eu mostrei.
27 e 28. Isso ele faz através de frotagem. Frotagem é um serviço de raspagem. Então, ou bem ele pinta uma determinada superfície, ou ele se apropria de uma superfície pintada, de uma tela. E aí ele raspa. E quando ele raspa, ele puxa, né, pela superfície a qual ele está raspando, que está embaixo do papel. Né? Ele usa esse sistema e é um modo também de dizer que as coisas estão sob frição constante. Nós estamos sob frição. Nós decalcamos gestos, ideias, procedimentos. Tá? Quer dizer, o próprio meio, ele, de alguma maneira, também se impõe sobre nós. Tudo isso você pode pensar a partir desse tipo de processo. Né? Então ele vai roubando as coisas que estão abaixo. Não é que ele só coloca. Então é muito interessante que ele vai trabalhando com isso, inventariando novas técnicas, e eles são muito férteis, especialmente técnicas que lidam com o acaso. Esse tipo de acaso nós veremos no nosso primeiro encontro do próximo módulo, que será em setembro, eu acabei de descobrir, com Jackson Pollock, que foi um artista, a princípio, surrealista. Tá? Então ele vai lidar com esse material como uma maçom, por exemplo, vai trabalhar com terra. Então é o pigmento, é a própria terra que ele vai burilar, que ele vai revolver. Tá? Então são outros materiais e outros processos, porque novos materiais demandam por novos processos. Mas eu queria voltar nessa linda peça, a Virgem corrigindo o menino Jesus diante de 3 testemunhos. É enorme esse quadro, né? É muito grande. Estou sem a dimensão dele, mas é surpreendente, né? E a ideia da auréola da criança caindo, né? Em 26, eu não sei de quanto é a poesia do Alberto Carreiro, no meio de Primavera Tive um Sonho, com uma fotografia. Alberto, socorro. Vi tornado, viu? Como é que é? Eu vi minha fé, tornado outra vez criança, falar, se correr pela reta. Tinha fugido do céu. No céu era tudo falso, tudo desacordo. Tinha-se que estar sempre sério e estar morrendo pregado numa cruz com um trapa-roda nas cinturas como os pretos nas ilustrações. Né? Era esse menino Jesus que tinha fugido do céu. Esse menino que rouba as frutas dos pomares, atira a pedra nos burros e porque sabe que elas não gostam, sai correndo atrás das raparigas que vão com as bigas às cabeças e levanta-lhes as saias. É muito bonito. Essa criança natural que é espancada, esse outro modo de enxergar, de dessacralização. Ernest foi particularmente importante porque ele foi o grande companheiro da Peggy Guggenheim. E aí, então, você tem a associação de um grande artista muito influente com uma mulher muito poderosa. Né? Então, aí a gente vai lá na Fundação Peggy Guggenheim em Veneza, vai ver o acervo que tem ali. E aí você entenderá a qualidade daquele acervo. Eu não estou querendo desfazê-la. Claro que ela tinha lá, não era só dinheiro, ela tinha nitidamente muita competência. Mas ela também juntou-se a ele, e aí você tem uma fonte de trabalhos da mais alta qualidade. E aqui, Miró. E com Miró você tem, primeiro, que é uma coisa que ele fez muito, que são essas superfícies manchadas. Como tem uma pintura que ele faz a partir de uma obra que ele compra, que é uma pintura flamenca, um interior holandês, que aí ele desfaz, ele pega a pintura, ele mutila a pintura, ele altera a pintura. Tá? Aqui você tem essa superfície manchada. E nessa superfície manchada, ele vai construir esses elementos que são soltos. Claro, você tem estrelas, você tem alguma coisa que parece criança, você tem alguma coisa que parece entre um balão, entre um sol. Ele vai colocando os elementos. As cores em Miró, definitivamente, elas são substantivos, não são mais adjetivos. Do mesmo modo, as formas em Miró. Então, ele vai fazer isso com a mão livre, né? Solto, não usa nenhum instrumento. Então, é um trabalho que lembra
um trabalho ingênuo, é uma coisa muito infantil, mas dá uma olhada no tamanho da tela, 2,5 metros por 2 metros. Isso nada tem, isso é tudo construído, ou se quiser, desconstruído, até atingir este nível de elaboração. A andorinha amor, a andorinha... bom, o trabalho é alado, e a própria palavra andorinha, ela é alada. Né? Então você tem essa... E a palavra andorinha e a palavra amor, ela fica aí solta, né, vai descrevendo essas lutas, esses movimentos, e a gente vê este embaralhamento de corpos, que a gente também chama de Chagall. Mas o Chagall eles são muito mais literais. Né? Aqui não, eles são é muito mais radical, os cortes que ele realiza. Você fica tentando buscar corpo e aí você acha forma. Aí a forma vai e se converte num fragmento de corpo. Ele nunca enuncia com claridade, ele sempre trabalha no mistério. Olha aqui, isso é meio um rosto, meio folha. Você vai chegando no detalhe, isso aqui é olho, isso aqui é nariz, e aí a forma se reinventa. Ele nunca dá uma coisa com clareza, a ponto de você precisá-la e estabilizá-la. Como é que fica isso aqui? Isso aqui é um pé? Você articula com isso? Sim, aparentemente. Agora, quando você joga isso aqui, o efeito é outro. Né? Quando você pensa em determinadas regiões, setoriza. Então fica, essa aqui é uma silhueta de alguma coisa, de algum bicho. Essa maleabilidade, essa plasticidade que ele dá à sua pintura, que é fundamental. E mesmo quando ele realiza alguma coisa também toda nítida, uma coisa é o garfo, o pão, a garrafa, aqui é uma fruta, não, talvez não tanto um pão, aqui no sapato. Mas olha as cores, está tudo se dissolvendo. Né? É impressionante a iluminação. É uma natureza morta, mas o jogo das cores, o modo como elas são protagonistas desse trabalho, é surpreendente. O contraste com o preto, né? Então as cores vêm, elas são muito fortes, muito intensas, a pureza delas. Então todas vêm derretidas, são muito atmosféricas, né? Porque elas têm os limites borrados. Não tem uma linha dura que as separa, não, elas são meio que borradas, como que tem camadas, então elas têm profundidade. Olha isso. Não é um caso muito sério, né? O Breton vai celebrando. O Breton ele vai ficar obcecado tanto pelo Mignon quanto pelo Dalí. Tá? Mas o Dalí o frustra, porque o Dalí, de fato, ele é muito inteligente e é muito virtuoso. E esse virtuosismo dele, ele põe a serviço de uma facilitação da pintura. E justamente o que eu estou mostrando aqui no Mignon é que ele mostra uma coisa e a coisa termina sendo outra e sendo outra. Ele nunca é nítido, enquanto que o fascínio dali é porque ele é tão nítido que a gente olha e fala assim, esse aí sabe pintar, esse aí sim, esse aí se sabe. Porque aqueles outros, eles não sabem, eles fazem daquele jeito porque eles não têm competência. Então ele é um grande pintor acadêmico que aí se dispõe a fazer certas distorções. Então ele usa um caminho que é mais fácil para nós, é mais familiar. Miró não, logo de saída não faz isso. Não é que me desagrade Dalí, eu acho que tem grandes momentos, mas indubitavelmente Miró fez muito mais para a pintura do que Dalí fez. Veja isso, né? É uma escola, né? Não, Dalí não. É uma escola. Você estudava esta coisa. Isso aqui. Olha o que ele faz com a linha. Né? Olha essa linha como ela pulsa. Cada vez que tem um ponto aqui, esse negócio pula. E aí você fica rodando, vai parando nessas coisas que parecem mortas. Aqui parece que tem uma figura, né? E os títulos aí são mais sugestivos ainda. O que diabo pode ser esse pássaro do amor revelando o desconhecido para o par de amantes? Aí você fica surpreso. Isso aí que Claro. chama para o mistério. Completamente. E está tudo meio articulado nele, né? E tem isso aqui, né? E ele aqui,
quando ele faz esse bloco escuro, ele tira a profundidade. Né? Então isso fica no plano mesmo, e todo o resto que está mais ou menos assentado porque é um objeto, ali se desmente e vira uma forma. Né? Aqui é o dali, é difícil não achar, isso é fascinante, né? E é fascinante como ele lida com o orgânico, como ele amplifica o orgânico. Então, isso aqui lembra um osso, né? Essas estruturas que ele fará, parece cartilagens, e também o modo como ele constrói as coisas são tão nítidas, mas, no entanto, não funcionam do modo como nós estamos acostumados. Daí o fascínio. Mas tem, então, uma linha de horizonte, está tudo certo. E tem figuras humanas. E elas são muito, muito estranhas. Então, são muito insólitas. Ele sabe lidar com isso. E essa é uma peça, uma belíssima peça dele. De fato, não é à toa que isso virou um dos ícones da pintura moderna. Né? Essa ideia do tempo e do tempo mole. A gente vê, por exemplo, nos relógios do Klee, relógios com um ponteiro só, os relógios do Bergman, no Morangos Silvestres. Né? A figura do relógio é uma figura muito importante e foi recentemente tematizada por uma obra daquele Marquet. Como se chama? Vocês vejam na internet, é um filme chamado The Clock. Vou contar isso aqui para a Teodora, ela vai adorar isso aí, vai querer ver isso aí de qualquer jeito. Sabe o que acontece? Você estava lá, você vai achar no Google 3 minutos, 4 minutos lá. Eu fui ver na Bienal de Veneza, eu estava na Bienal de Veneza e estava passando o filme. Com umas poltronas, o Fernando estava nessa Bienal, a gente sentou, começou a ver o filme. Aí apareceu o Denzel Washington, olhando no relógio e falando ao telefone. São 4h15, se você não chegar aqui até as 4h30, você vai ver o que vai acontecer. Aí, pum, corta. Aí era um filme dos anos 40, em preto e branco, tem um garoto, a professora fazendo chamada oral, e ele olhando pelo relógio do lado de fora da sala, e está marcando 4h16, e ele querendo que chegue logo no 4h30, porque em algum momento a sala ia acabar, ele ia assustado, 4h16, aí pum, corta, aí uma ambulância correndo pela cidade, aí o cara olhando, assustado pelo relógio, era 4h17. Aí, bom, lá pelo 4h20, eu me dei conta e olhei pelo meu relógio, e estava o tempo do filme. E o filme dura 24 horas. Então, à meia-noite, veio os filmes de terror, assim, de madrugada. O cara fez um levantamento, eu não sei quantos anos durou, só pegando trechos de filme que tinha um relógio e montou um filme de 24 horas. E aí você pensa, o que é o tempo dentro do cinema? É tempo real, e cada um dos tempos que ele está acionando são tempos completamente distintos. Olha, mas eu acho que é um trabalho totalmente inspirado numa coisa como Dalí, pensando no que é o tempo, fazendo isso de um tempo. Né? Que é mesmo isso aqui também, é um relógio que está fechado. É uma linda ideia. Tá? E aqui a metamorfose de Narciso, que é lindíssimo, com a flor nascendo. Vocês estão percebendo aqui a figura debruçada, a cabeça pendendo sobre o joelho. E aqui a mão tem um símbolo. Tá? Então, realmente, é de uma grande competência. Ele está trabalhando esse tipo de tratamento. Você encontra na escultura do Picasso, escultura e na pintura do Picasso dos anos 20. Porque o Picasso também tem um flanco meio surrealista, quando ele fica usando essas cartilagens, esses ossos, né? Que é um modo de trabalhar com a figura por avizinhamento. A figura é completamente estranha, mas você reconhece o material, o que transforma aquilo numa coisa muito angustiante, porque está próximo a você. Né? E aí, bom, a gente chega no grande. Esse é o gigante, né? Esse aí também não tem para ninguém. Esse é o máximo com o qual a gente meio que termina. Por quê? Porque o Magritte, ele pega o vocabulário mais tradicional da arte figurativa. Tá? Então, ele não inventa nesse ponto. Ele pega o vocabulário mais convencional, a pintura mais convencional, né? Aquela que você aprende almanaque, você compra
Como pintar uma mão, como pintar um ambiente. Isso, imagina um manual lá dos anos 20. É esse o manual que ele vai usar. E ele simplesmente embaralha esse negócio, ele faz uma bagunça com esse negócio, para mostrar de uma vez por todas que isto aí é pintura e isto é representação e isto não é o mundo, que é o que a gente se confunde o tempo todo. Então ele vai mostrando, assim, operando perversões de toda a ordem, tá? A começar esta linda tela que é o olho. Este olho que tem dentro um céu e tem um planeta pairando, tem uma pupila ali dentro, e ele fará, primeiro, esse trabalho, a traição das imagens, que ficará como um verdadeiro clássico, porque isso não é um cachimbo, conhecendo a pintura de um cachimbo, a pintura de um cachimbo não pode ser confundida com um cachimbo, né? Até coisas como essa, a condição humana, a tentativa de reter o mundo, o exterior, sendo que a tentativa se dá mediante um objeto que tem a pretensão de ser transparente, como a janela é transparente. Então você vai construindo, vai fazendo série de construções sobre construções, tudo sendo construção. Porque mesmo aquilo que essa tela tenta reter e que está lá fora, na verdade não está lá fora, está dentro da tela de ser pintura. Não deixa de ser pintura. E ele faz coisas como essa que são deliciosas, né? Por quê? Porque você tem aqui um pincel de barba, um negócio que você faz no sabão, um cálice, não importa que o sabão, um palito de fósforo e um pente, e uma cama. Né? E como é que pode essas coisas? Pode ser pintura. Tão simples como isso. É tudo tão real e tudo absolutamente absurdo. Né? Isso não funciona. No mundo da pintura, no mundo das palavras, no mundo da linguagem, você pode fazer do jeito que você quiser. Essa plasticidade, ela é sua, é um dom seu, é uma dádiva nossa. Podemos fazer o que quiser. Então, ele simplesmente altera as escalas. Quer dizer, como é que pode esse quadro que está flutuando, está no céu? Não está no céu, isso é uma pintura. Ele vai fazer nuvens que são de pedra. Você fala assim, como é que essa nuvem está flutuando? Porque não é nuvem. E também não é pedra. É simples assim. São códigos. E é isso que ele desvenda. Ele desvenda as regras do jogo. Tá? Esse foi um dos mais imitados e é um dos mais profundos artistas do século XX. São os grandes filósofos que a arte produziu. Tá? É realmente monumental a discussão, a contribuição que ele deu para a história do pensamento. Não é à toa que o Michel Foucault tem uma obra inteira dedicada só que isto não é um cachimbo. Porque isso, de fato, é uma grande discussão. E aqui é ele brincando com o Manet, que foi uma das primeiras pinturas que eu mostrei, tá? O balcão, aonde você coloca o que é uma pintura. Uma pintura é um batente através do qual você enxerga as coisas. Na pintura do Manet, o que ele colocava? Ele colocava do lado de lá um batente, onde um monte de gente ficava olhando para nós que estamos aqui do lado de fora. Né? E aqui ele coloca aí esses caixões. O que é tudo muito mais enigmático, muito mais estranho e muito mais irônico, até porque tem um caixão sentado. E acho que essa é uma linda imagem, então, para a gente encerrar esse primeiro módulo e para dizer a vocês que foi um grande prazer.